Olá, bem-vindo a mais uma aula do tutorial mecânica. Nas aulas anteriores, nós resolvemos esse problema considerando o método de Newton e o método de Lagrange. Então, veja na descrição desse vídeo os links respectivos para essas aulas para você revisar a abordagem que nós fizemos. Então, nosso objetivo era determinar essa posição de equilíbrio de uma força aplicada na direção x numa mola linear elástica de constante k. Então agora imagine que esse problema seja um pouco mais complexo. Então imagine que essa mola ela não esteja presa nessa parede ou nesse engaste aqui, ela seja parte de um outro sistema maior, e de modo que o deslocamento desse ponto que está na parede não seja zero, como esse que está aqui. E mais do que isso, imagine que eu queira também determinar a reação de apoio devido à aplicação dessa força. Nesse caso é muito simples por causa do equilíbrio de um elemento único aqui em contato com o apoio, que é a parede ou o engaste. Mas um sistema maior, onde as molas se deslocam para a direita, para a esquerda ou às vezes até para cima, para baixo, várias molas em série em paralelo. Então o objetivo é criar um método ou tentar padronizar um método de solução levando em consideração o comportamento de um único elemento de mola. Já que todas as molas são relativamente similares, o que muda é a constante elástica de cada uma delas e as forças que são aplicadas, eu posso tentar estabelecer um padrão. E isso vai ser a base do método dos elementos finitos, como nós vamos ver mais adiante. Então imagine o seguinte: eu quero saber o comportamento desse elemento de mola, sendo que eu tenho agora um conceito de elemento, e esse elemento é formado por uma rigidez, ele tem uma propriedade física de rigidez, e tem dois nós, um nó I e um nó J. E nós vamos formalizar esses conceitos em aulas futuras, não se preocupe por enquanto. Então, em cada um desses nós, eu posso aplicar forças, e, respectivamente, cada um desses nós vai ter os seus deslocamentos, considerando um sistema de coordenadas aqui apenas no eixo x por enquanto, no eixo horizontal, na direção do deslocamento relativo da mola. Tá? Então eu quero achar as equações de equilíbrio para o nó 1, ou o nó I, e o nó J, dadas essas condições, em condição de equilíbrio estático. Tá? Então esse é o nosso objetivo aqui. Então eu posso fazer isso usando o método de Newton ou o método de Lagrange, como nós vimos nos exercícios anteriores. Eu vou fazer aqui considerando o método de Newton, e vou deixar como exercício proposto para vocês tentarem fazer considerando o método de Lagrange, e é esperado que chegue nas mesmas soluções. Tá? Então o primeiro passo, eu vou ter que fazer uma hipótese aqui. Então eu vou assumir que nessa condição, na condição que ocorreu o equilíbrio dessa mola aqui, ela estará sob tração. Ou seja, o nó J ele vai ter que andar um pouco mais do que o nó I. Essa é apenas uma hipótese, eu poderia ter feito a hipótese ao contrário, também fica como exercício proposto para vocês, mas qualquer hipótese que eu tomar com relação a isso, eu vou chegar nas mesmas equações. Então, se eu estou falando que é tração, por hipótese eu estou assumindo que o x do nó J é maior do que o x, o deslocamento do nó I, o grau de liberdade do nó I, grau de liberdade do nó J, respectivamente aqui. Vejam lá a aula de método de Lagrange, resolução da mola pelo método de Lagrange. Então agora eu vou ter que fazer o equilíbrio. Então vou isolar o nó I e o nó J aqui e vou colocar as forças que estão atuando. Então eu tenho aqui I e J.
e eu puxei o nó J com uma força FJ, e se eu estou tracionando, estou puxando aqui, a mola vai ter que reagir com a força da mola, com a força elástica, que é uma força interna. Como eu estou puxando, da mesma forma o nó I, ele vai ter que reagir com a mesma força Fm da mola. E eu tenho a força externa que está aplicada no nó I. Então eu tenho agora, isso aqui é o meu diagrama de corpo livre para os dois nós, considerando a força elástica. E se eu assumir tração, o nó J é maior do que o nó I, o deslocamento respectivo de cada um dos nós, isso implica que a força da mola ela vai ter que ser, pela lei elástica, a constante da mola vezes o xj menos xi. Como isso aqui é positivo, eu tenho tração como eu estou desejando aqui por hipótese. E o que eu faço agora? Eu faço o equilíbrio. Então eu tenho que fazer aqui o que? Somatório de forças na direção x igual a zero. Então eu tenho, para esse nó, Fi mais Fm, então todos na direção positiva de x, é igual a zero. Para o nó J, eu tenho Fj menos Fm agora é igual a zero. E eu vou trazer essa informação da força da mola para esse sistema de equações aqui que eu acabei de obter. Tá? Então, eu vou ter agora Fi mais K vezes xj menos xi é igual a zero. E eu tenho Fj menos K vezes xj menos xi é igual a zero. E eu vou desenvolver essas equações aqui. Então eu já vou isolar. Então eu vou colocar menos K vezes xi mais K vezes xj, e vou passar a isolar o termo Fi. Então, passando para o outro lado, sinal negativo, Fi. Mesma coisa na segunda equação. Então, eu tenho K vezes xi menos K vezes xj é igual a menos Fj, desenvolvendo essa equação aí. Tá? Vejam com cuidado isso aí. Então, quando eu faço isso aqui, então vamos desenvolver. Vou multiplicar as duas equações por menos 1. Então, estou multiplicando aqui por menos 1. Então, eu tenho K vezes xi menos K vezes xj é igual a Fi. E eu tenho que já K vezes xi menos K, porque eu multipliquei por menos 1, mais K vezes xj é igual a Fj. Então eu tenho agora esse sistema de equações. E eu posso escrever matricialmente.
todo o sistema de equações, eu posso escrever ele matricialmente. O que me dá o seguinte: quem são as minhas incógnitas? Eu tenho xi e o xj. Então eu tenho um vetor com as minhas incógnitas. Do outro lado da equação, eu tenho um outro vetor com os termos conhecidos, os termos independentes. E para que o sistema seja compatível, eu preciso ter uma matriz aqui que eu multiplico as constantes. Então eu tenho K, aqui eu tenho menos K, aqui eu tenho menos K e aqui eu tenho K. Então esses dois sistemas, esses dois sistemas aqui, eles são equivalentes do ponto de vista matemático, porque só estou mudando o tipo de representação. Então agora eu tenho aqui uma matriz K que multiplica um vetor de x que é igual a um outro vetor de f. Então a essa matriz K eu chamo matriz de rigidez, porque ela contém a rigidez, os efeitos da rigidez da mola. Esse vetor x ele vai conter as incógnitas ou os graus de liberdade, por isso ele chama vetor de deslocamentos. E esse outro vetor aqui contém as forças, então ele vai ser chamado vetor de forças. Então agora, essa é a equação de equilíbrio matricial para uma mola do tipo que nós representamos aqui, linear elástica, com 2 nós e 2 graus de liberdade, considerando o deslocamento no eixo x. Então essa é a base do método dos elementos finitos. Nós vamos fazer uma generalizações desse conceito para vários outros tipos de elemento. Então agora, como eu sei o comportamento de um elemento, eu posso fazer o sistema com quantas molas eu quiser na direção x, que eu vou obter esse sistema de equações. No momento que eu aplicar as condições de contorno do problema, ou seja, que eu colocar os apoios, eu vou conseguir isolar as variáveis e resolver o sistema de equações com os métodos já conhecidos para resolver esse tipo de problema de equações lineares. Então essa foi a aula sobre elemento de mola, tá? Linear, elástica, com 2 graus de liberdade. Nas próximas aulas iremos discutir outros tipos de elemento e exercícios explorando esse conceito, tá? Apenas um detalhe para finalizar. Então eu posso escrever essa matriz também, a matriz K, só para a gente lembrar. Eu posso escrever ela como isolando o K, escrever aqui 1, menos 1, menos 1 e 1, que é exatamente a mesma coisa que está representada aqui. Se o K é uma constante, ele pode sair da matriz. Apenas um detalhe que, dependendo da referência, aparece a matriz de rigidez com essa notação, mas é exatamente a mesma coisa. Então, obrigado pela atenção, um abraço, boas aulas e bons estudos.